Peso, começando mais um programa. E hoje nós não temos um filme específico. Hoje nós temos um baita convidado aqui ao meu lado, Paulo Nascimento, cineasta gaúcho de Tupã-Ciretã, né? Exatamente. E quem nasce em Tupã-Ciretã, o que é? É um cidadão? Eu acho que é Tupã-Ciretã, eu não sei, cara. Tupã-Ciretano? Tupã-Ciretanense. Já começou bem, né? Já comecei. Tudo bem, então tranquilo. Nunca me fizeram essa pergunta. Não, mas às vezes é bom o cara estar preparado, Isso né? é cinema de peso. Acho que quem nasce Tupã-Ciretã é de Tupã-Ciretã. E torcedor do Pedro Osório, né? Do time, né? Não, porque é Grêmio Esportivo Pedro Não Osório. tem como, né? Não torço pra nada, porque essa palavra é no início. Tá certo. Entendi. Entendeu, Criba? Então é saiu- isso. É cinema de peso começando aqui já de modo divertido. À minha direita lá o Criba Aquino, aqui quase no centro, Lauro Arreg. E nós somos cinema de peso. Hoje com o Paulo Nascimento falando sobre a carreira dele. Isso aí. E dito isso, Isso. Pessoal, nós temos falado muito, Paulo, que a gente chegou a 1.700 inscritos no programa, assim, de maneira orgânica, sabe? As pessoas se entusiasmando, a gente obrigando os amigos a se inscrever, esse tipo de coisa, né? Claro. A gente põe uma Claro, faca. aquela coisa. O Lauro, Escreve ou não for teu amigo, Lauro mas- tem estúdio de música, o cara tem desconto de £1 se se inscreve, esse tipo de coisa. 50 centavos, não ser tão... E graças a esses parceiros graças a esses inscritos, nós temos algumas parcerias boas aqui no programa. Começando a falar da Edith do Luciano aqui na Cervejaria Pullman, cara. A Cervejaria Pullman aqui na Copacabana, 745, de terças a sábados, das 17h30 às 23h30. Cerveja do mestre cervejeiro Luciano. Tem que vir Comprovado. conferir. Luciano, que comprovado. é personagem de Acabei filme de, do personagem de filme do Paulo, né? Exatamente. Isso. Cara, e... Eu filmei o nascimento É, ao contrário, Nascimento. né? Eu sou o único cara que tem registrado. É o verdade, nascimento. tem registrado, né? Olha aí, ó. Da Olha as ficção, informações né? que nós Ficção. vamos ter aqui, tá? Então, e nos domingos, a cervejaria abre das 17h30 às 21h30 e alguns domingos, tu olha lá no Instagram deles, nós temos uma parrídia. Semana passada eu entrevistei o Mackenzie, o assador deles, cara. Cara, vai sair nos dois programas essa matéria aí. Muito legal. Então venha prestigiar aqui a Cervejaria Poma, no bairro Assunção, Copacabana 745. Temos também a Lau Center Ótica, parceiro novo, um parceiro que é uma ótica que tem 5 lojas aqui em Porto Alegre, aqui no Shopping Passeio, no espaço, no Mãe de Deus Center, no Viva Open Mall, no Pátio 24 e na Andradas. Então, vai lá, a pessoa que está assistindo o Cinema de Peso vai ganhar um desconto especial e vai ganhar também, o primeiro que comentar, eu quero um kit de limpeza de óculos do Cinema de Peso também vai ganhar. Agradecendo ao Pablo da cerveja, da Cachaça Coral Brasil, cara, tu viu como é etílico esse nosso programa, né, cara? Eu só acabei bem com Cerveja, cara. A Cachaça Coral Figueiredo Brasil, agradece, né? 8 sabores de cachaça, o Pablo faz em Mariana Pimentel essa cachaça, e nós temos a venda na Cachaçaria do Mercado, a mais tradicional do Brasil. Do Brasil não, do Rio Grande do Sul, não vamos ser tão Regionalista. bairrista, né? um pouquinho, E né? terminando falando do nosso mais antigo apoiador, a Woodstock, loja na Lima Estilma 35, no Cotovelo Cultural da cidade de Porto Alegre. Lá o Carlão vai ter LPs, vai ter tudo da cultura nerd e geek, pôster, adesivos, tudo que tu imagina. Então, para não se estender demais, agradecer os apoiadores e começar a falar. Só pra aproveitar o Paulo, né? De Paulo Nascimento. E antes de começar do Paulo, o pessoal vem aqui no canal, né? Se inscreve, curte, comenta, compartilha. A gente agradece muito. Com certeza. Dito essas palavras, Acabou o programa. É isso aí. Valeu a presença, né, Paulo? Né? O Paulo tá indo pra ir embora, né? Valeu. Tal, né? Acabou a cerveja, não foi nada. vai lá, quer começar a perguntar Cara, pro Paulo? vamos perguntar, né? Porque na verdade o Paulo é um cara multimídia, né? Quem é o Paulo? É o Paulo músico, o Paulo faz trilha pra teatro, roteiro pra teatro, o Paulo cineasta, o Paulo trabalha pra televisão, o Paulo que chuta escanteio e cabeceia. Qual o Paulo Nascimento? Quem é Paulo Nascimento? Fala pra nossa câmera lá do Cinema de Peso. Cara, eu sempre disse a mesma coisa. Eu sou um contador de histórias. Então, independente da forma, tudo bem que... Até música é um jeito de contar história, né? Sim, então, é isso. Desde criança eu me imaginava um contador de histórias, muito influenciado pela minha mãe e pelo meu pai também, mas muito mais pela minha mãe, que contava histórias para mim e para os meus irmãos quando a gente
Quando a gente não sabia ler, ainda criança, 4, 5 anos, ela lia para nós e fechava o livro no meio, assim, fazia o gancho. Foi ali que eu aprendi o que era gancho, né? Parava, a gente ficava desesperado para saber como é que continuava a história, só ia seguir na noite seguinte. E é isso, eu acho que eu vim ao mundo para contar histórias. Boas ou ruins, ou sei lá o que, eu não sei. Mas é isso, estou até hoje fazendo isso. É um contador de histórias, então. Se define como isso, né? Aí pode ser em livro, pode ser escritor, também esqueci. Na TV, pode ser no streaming, pode ser um filme. Pode ser um curto, um longo, um documentário. Não sei, um formato é o que se é uma história boa, tu conta. É o que menos interessa. Eu me perguntaram também, como é que você anda em tantos estilos? Eu não tenho estilo. Isso é verdade. Eu não tenho estilo, nunca me senti na obrigação de ter estilo. E acho que as pessoas ficam escravas de formatos, assim, eu sou um diretor, não sou nada, eu sou um cara que quer contar uma história. Se a história bateu e for de um drama, vai ser um drama. Se for a única coisa que eu nunca fiz e acho que não tem talento mesmo para fazer é comédia. Comédia, eu acho que, até porque para comédia, acho que o timing é outro, o cara tem que ter um jeito para coisa e a gente tem que admitir o que não sabe fazer também, né? Então, eu acho que comédia eu não sei fazer. O resto eu me meto a fazer. E o que é que veio antes, o Paulo músico ou o Paulo cineasta, organizador? Veio antes o cineasta e eu acabei me metendo na música, na época por falta de opção de ser cineasta. Porque hoje eu falo com a minha filha, falo com a garotada, eles não têm noção do que era na década de 70, 80, a virada, você querer fazer um filme, querer fazer qualquer coisa, para quem vive hoje na geração do celular, né, que pode filmar qualquer coisa, basta ter uma ideia, o que era em Santa Maria, com 12 anos, querer fazer um filme em curta, né, obviamente, né, e não ter a menor noção de onde era onde se comprava um negativo, onde se conseguia uma câmera. A gente via aqui em Porto Alegre essa geração ali do Furtado, do Giba, coisa já com Super 8 e tal, de Gerbasi. Essas coisas não existiam lá para interior, para Santa Maria. Né? Parecia que a gente vivia em outro planeta. E aí eu não conseguia ter ideia de como é que era o formato de um roteiro. Eu lembro que eu entrei na faculdade de comunicação em Santa Maria e eu ia atrás dos professores para ver eu me dei um roteiro para ver como é que é o formato do roteiro. Não existia isso. Não existia. Então era uma época que, se quisesse, aí foi uma hora que eu disse, então eu vou fazer outra coisa. Aí a outra coisa mais próxima que eu gostava era a música. E foi muito isso que me levou pra música. Fazer MPG, né? E aí o que me trouxe de volta para o cinema foi a possibilidade de fazer, e casualmente veio junto comigo os músicos também. Sim. Porque o diretor de fotografia que mais trabalha comigo, que é o Renato Falcão, que hoje mora nos Estados Unidos há 30 anos, o cara fez a Era de Gelo, fez Rio, fez o Snoopy, trabalha com o Carlos Saldanha, era pianista e trabalhava comigo. A gente, os dois, tocávamos, um foi virar diretor de fotografia, outro foi virar diretor também pelas mesmas razões, assim. Sim. Largar a música para outra, dar uma arte para outra arte. Exatamente. Né? Mas não deixando a arte para não. Voltamos ao que era possível. E o start cinematográfico se deu exatamente quando? Eu desde quando eu tinha 6 anos, eu lembro que foi assim, esses dias eu estava lembrando, nesse último trabalho que eu estava fazendo, eu estava conversando com os profissionais que eram de fora, e a gente começou a falar no Sérgio Leone. E eu falei no Era Uma Vez no Oeste, que foi o filme assim que em Santa Maria tinha 3 cinemas. Eu ia no cinema, era meio liberado, assim, entrar em censura não era um negócio que pesava muito. Eu entrava, a não ser nos mais pesados, mas assim, tipo, na média tu entrava em qualquer horário. Dava um jeito. Ainda mais quem ia no cinema todo dia. Tá chegando aí o Milico, olha a aí, primeira Milico. Pizza da noite. Explica para nós, Milico, que pizza é essa aí? Corn bacon. Corn Bacon. bacon. Olha aí, que maravilha, Milico. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Cara. E aí, nessa Programa de peso, né? Porque a gente come bem. O entrevistado sai com peso. A gente come bem. Tu não vai sair do jeito que tu entrou nessa mesa não tem como. Jeito nenhum. Ninguém sai sóbrio aqui. Mas daí podia entrar qualquer um. E aí eu me lembro quando eu assisti o Era Uma Vez no Oeste, eu disse, cara, é isso que eu quero fazer na vida. E aí eu comecei, claro que não tinha nada para fazer, eu ficava brincando com a minha brincadeira de Forte Apache na época.
eu botava pegava aqueles iogurte Danone, potinhos. potinho, virava e botava uma pilha em cima, que era a câmera, e posicionava os bonequinhos ali para fazer as câmeras. Tu brincava de direção, e brincava de posicionamento de câmera para fazer, tipo, esse era meu ato diferente do Spielberg, que foi momentos que ele já tinha uma câmera para filmar essas coisinhas. Eu vi o filme, quando eu vi, eu imaginei exatamente. Tu fazia com as pilhas, né? Então, eu tinha que fazer com as pilhas e imaginar o resultado que aquilo ia dar. Né? É mais ou menos como um cara, por exemplo, eu trabalhei na área esportiva durante 30 anos. O cara do futebol de botão, né? Que o cara narrava um jogo, né? Sim. O cara que estava jogando botão e narrando o jogo. Né? Ia se preparando para ser comentarista, para ser narrador. Exatamente. A tática toda ali. É a mesma coisa, assim, né? Por aí. Fazia isso, exatamente. Isso. E aí tu te forma na Universidade de Santa Maria em jornalismo, né? Não, em rádio e televisão, né? Televisão. Existia, rádio e TV. Tá. Mas ele tá com 12 anos ainda, né? 12 anos. Eu já pulei. Não, mas aí fui indo com a música e até vir para Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, que eu comecei a conhecer o pessoal os caras que me influenciaram muito e eu agradeci a vida inteira a eles, assim, que era o Lubisco, Norberto Lubisco, fotógrafo, e o Antônio Carlos Textor, que faleceu há pouco tempo agora, que era um diretor que fazia curtas e deu um espaço para mim e para o Falcão. A gente era meio que os chatos que estavam atrás dele. Isso aí em que época? Já nos anos 80, assim, já, tipo, 85 por aí. João, tu é posterior àquela geração Super 8, então, no caso. Sim. É de 64, né? Eu sou de 64. Eles já faziam os filmes em 35 Sim. e a gente queria muito fazer um filme para Gramado, né? Isso o sonho, né? Então, Gramado sempre presente, né? a gente ia para Gramado e ficava lá, olha, um dia a gente vai estar aqui com o filme. Era uma coisa meio doida, assim. E aí começou a ter possibilidade, mas era muito complicado. Conseguia fazer, por exemplo, o primeiro filme que a gente foi fazer não tinha como ter um som. Não podia ter som direto, porque não tinha dinheiro para revelar o som e a trilha. Então, tudo foi um passo a passo, assim, tipo... Por isso que até hoje eu tenho respeito mesmo no digital para filmar como filma em 35mm. Ou seja, eu não fico filmando, filma, que nem... Eu vejo muita gente hoje que filma irresponsavelmente, assim, filma para depois ver o que vai dar. Não, eu já penso antes e filmo como se eu tivesse com película. Para não ficar... Uma coisa muito certa. Eu comecei a gravar uns curtas em Super 8 quando ainda tinha mostra de Super 8 em Gramado, lá no começo dos anos 2000. E o meu medo... Cara, em 3 minutos de Super 8, tinha que mandar para São Paulo? Já não tinha mais São Paulo, mandava para perto de Hollywood lá. E custava R$500 no começo dos anos 2000, cara, para revelar 3 minutos. Sim. Depois que eu fui participar de um festival em Curitiba que me ensinaram dentro da lata de Nescau a revelar o Super 8, sabe? Mas daí, cara, o que tu economiza de película quando tu tem película, né, cara? Daí tu filma exatamente o que tem que filmar. Tu quebra excessos, né? Aprende a ser objetivo, sucinto, enfim. É tudo que hoje 90% dessa turma... Tu começou com 16 ou 35 direto? Eu comecei com o meu primeiro curta foi... Na verdade, o primeiro curta foi com uma TIC. Uma TIC? E depois TV Urbana. O próximo foi em Super 16, que o Falcão comprou uma câmera, já estava nos Estados Unidos. E a gente fez em Super 16 em preto e branco. O TIC era pendurado? Era pendurado. Era a câmera com o gravador pendurado no cara. Era uma tonelada aquilo, né? Era um absurdo. E depois fui pro Super 16 e depois o 35. E aí fiz o meu primeiro longo, foi em 35. Mas ainda voltando para a questão do mosquito do cinema que ele te picou, tu tá falando do Sérgio Leone, do Era Uma Vez. E as brincadeiras com o Danoninho virado, a pilha e tal. E o que tu assistia assim na tua infância, adolescência, assim, que começou a te provocar essa febre do cinema? Eu assistia tudo, porque eu ia no cinema todas as noites. O cinema Santa Maria. E aí os filmes ficavam... Eu assistia muitas vezes o mesmo filme. Sim. Mas eu lembro, assim, filmes que me marcaram na época. Amarcord foi um que marcou. Mas ia de Amarcord eu gostava muito dos western, né? Tipo... o
Meu Ódio Será Tua Herança. Incompleto, né? Meu Ódio Será Tua Herança é um filme que eu adorava aquela coisa do slow, né? Sim, das coisas que era muito A diferente. gente fez até um programa de peso recentemente sobre esse filme. Esses filmes marcavam. Eu era muito desse gênero, assim, não era. Passando aí. Opa. Luciano chegando. Obrigado, Paulinho. Luciano chegando. Obrigado, Na mesa. Luciano. Luciano. E aí, mas essa coisa de assistir filme todas as noites também me ajudou muito a ter essa diversidade de gêneros. Sim. Então eu lembro assim que os filmes que mais marcaram a minha infância foi A Profecia, O Exorcista, que eu consegui entrar com idade que não podia entrar. Aí a censura do Santa entrava. Maria, né? E para mim o clássico, uma história que eu conto que todo mundo, eu contei para ele, pro Bruno Barreto, fui fazer um filme com ele lá na Colômbia e contei essa história, ele ficou emocionado. Foi a maior burlada de censura que a gente teve, era eu e uma turma, eu tinha uns 4 amigos que a gente ia no cinema meio juntos. Sim. E aí no invernão a gente vai assistir Dona Flor e seus 2 maridos. Clássico, né? E o cara, o porteiro, disse, não, esse aí é brabo, porque vocês, né? Porque era 18 anos, não sei o quê. E era um frio do cão lá em Santa Maria, a gente foi todo mundo de pala. E o cara disse assim, não. Todos com 13, 14 anos. Vocês vão entrar, eu deixo, mas todo mundo deixa o pala pendurado ali, ninguém entra de pala, todo mundo só de camisa, cara, vendo o filme desse tremendo. Sacaneava ainda, né? O Pala também é sacanagem. Mas de pala vocês não entram. 4 guris de 13 anos sentados uma terça-feira de noite sozinho. Sônia Braga, não. Sônia Braga, né? Não tem como. Essa história, quando eu contei pro Bruno Barreto, ele ficou. Em vez de rir, ele ficou emocionado. Eu vou contar pro papai. Mas tinha essas coisas. Então eu via tudo. Via de Trapalhões a domingo pegar a sessão dupla do Tarzan, entende? Que sempre tinha filme duplo do Tarzan. Então talvez isso tenha levado essa diversidade. A não ter, tipo, o cara que assiste a Marcod e assiste Tarzan na mesma semana. Cria consegue criar muitas histórias. Exatamente, né? E assim foi na literatura também. Eu sempre gostei de. Comecei com Érico Veríssimo, com aquela coisa, mas também fui indo para Júlio Verne e entende? Sempre fui passando por esses modelos. Assim. Até porque literatura não tem limite. E terror, e sempre fui apaixonado por terror. Terror é uma coisa que eu morria de medo, mas via. Até hoje? Até hoje. Eu lembro que Profecia e o Exorcista, assim, uma das cenas mais assustadoras do cinema pra mim é o Demian virando de costas pra olhar pra câmera no final do Profecia 1. É terrível. É uma coisa que... Com o presidente lá. Eu até confesso. Pra mim é a cena do regulamento. Fotógrafo. Pra mim, a trilha sonora do Jerry Goldsmith. Quando o vidro bate, escapa do carro. Espetáculo. David Warner, né? David Warner, ele, o David Warner vai pegar as facas que era pra matar o Demian, né? Ele se abate e olha e vem a lâmina de vidro e decepa. Pra mim... Eu falei, pra mim, é a trilha sonora do Jerry Goldsmith, que é Ave Satânica, é um canto gregoriano satânico, né? Aquilo ali, cara, o filme que eu assisto até hoje, eu ligo a luz, quem sabe, pra ir no banheiro e tal, né? Porque, cara, aquilo é pesado, né? 76, né? Isso, 76. Do dia eu revi. É muito... Adoro o filme. E o Exorcista é 73. Mas não, filme de terror Não, o terror tem duas fases, né? Um que é o terror, esse que é o Exorcista e a Profecia, né? E depois tem o terror que ficou uma coisa meio... que eu não gosto, que é o terror aquele iluminado, não é o filme iluminado, a iluminação do filme de terror dos anos 80 ali, que parece novela das 6. Assim, ou Slasher, o assassino, né? O Jason, Fred Krueger. Fica uma coisa meio... patética, assim. Mas eu acho que o terror dos anos 70. Posso fazer um gancho com terror, Paulo? Contigo, por exemplo, tu fez muitos filmes, filmes sobre a ditadura militar brasileira. Eu classificaria esses filmes como filmes de terror, né? É o terror mais terrível. É o terror mais terrível, né? É o terror real, né? O terror real. Isso, pra mim, esses filmes assim... Porque o grande lance do terror, isso não é eu que estou dizendo, isso é estatísticas, né? É que as pessoas se sentem confortáveis assistindo um filme de terror. Porque é tão distante da realidade que a pessoa diz, é o pular de paraquedas mesmo. O filme de terror, ele te dá um conforto, uma segurança de assistir,
porque é tão surreal aquilo que está assistindo, que é como pular de paraquedas. O cara sabe que vai ter o paraquedas, 99,9% vai abrir e não vai te acontecer nada. Já um filme sobre a ditadura é muito desconfortável. A não ser que o cara seja um tapado que acha que aquilo não aconteceu, que é tudo ficcional. Infelizmente. E que infelizmente Tem gente que está faz aumentando, assim. tá aumentando muito. Mas uma pessoa com um mínimo de penso sente que aquilo ali é um negócio muito desconfortável, mesmo que ele não tenha participado na época, não soubesse, enfim, ou nasceu depois daquilo, mas aquilo incomoda muito. Então por isso que eu digo, é um terror que não tem a função do entretenimento. O terror do entretenimento é o terror que te relaxa. É fictício, né? Vê aquilo ali. Mas é que seria que nem um filme de nazismo também, um filme sobre um campo de concentração, né? Sim. Um filme sobre um massacre em Ruanda, por exemplo, né? Até feliz o momento que a gente está vivendo com Ainda Estou Aqui, né, tia? Sim. Que momento um feliz negócio que a gente está fantástico, vivendo, fantástico. né, tia? Outro dia eu fui Ninguém acreditava que ia ser. Cara, eu fui na pré-estreia de Gladiador outro dia, cara. E tinha uma fila gigantesca para entrar no cinema. Eu perguntei o que era. Era para ver Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. E na saída o cinema lotado, sessões lotadas, 2 fins de semana, sessões lotadas aqui em Porto Alegre. Não, e eu sei muito dos bastidores, assim, o cara que coordenou da Globoplay, que dirigiu, que batalhou para esse filme sair, que é o Alex Medeiros, era meu chefe na Globo na época que eu estava na Globo. E eu sei o quanto foi difícil, assim, esse filme quase foi para Netflix, depois foi para lá, então... Ele quase não entrou no cinema, ele quase já foi direto pro streaming. Não, ele quase foi produzido. Produzido pela Netflix, e aí e o Alex e a Globoplay bancaram a ideia e hoje, pô, os caras estão... Eu falei com ele no dia que estreou o filme, naquele final de semana que ele já tinha arrebentado, Sim. e tava numa felicidade, óbvio, né? Claro. E pô, ali os caras merecem mesmo, cara, merecem, porque eu acho que é o cinema que merece, né? O cinema brasileiro que merece e provar um pouco que essa coisa funciona, entendeu? Porque eu produzi pela Paris o Minha Irmã e Eu, que foi o grande sucesso do início do ano, assim, fez 2.700.000 espectadores. Foi um dos produtores, né? Eu produzi, parece que foi o único, né? Mas era um formato assim, que ficou todo mundo surpreso com o resultado, porque nenhum filme estava dando esse público. Mas era Tata Werneck e Ingrid Guimarães, que já é um anúncio de que agora um filme com essa temática já está chegando a 2 bilhões, é um negócio inacreditável. Muito bom. Não, e ao mesmo tempo as entrevistas do Celton e da Fernanda, onde eles exaltam as pessoas assistirem tudo o que está acontecendo de cinema brasileiro, o que tem nos streamings, tudo. Fazer as pessoas acreditarem que é bom. Sim, exatamente. Sabe? É isso que é bacana. E tu falando de televisão, né? A música entrou nos anos daí, depois dessa época de ir para o cinema, tu provavelmente foi para Porto Alegre, para Santa Maria, não só tá de Santa Maria. Não, Santa Maria eu nunca morei em Tupancira, eu só nasci sempre foi só registrado. Porque era uma coisa meio da família, que todo mundo tinha que nascer lá, meus irmãos nasceram lá. Né? Tá. E aí depois para lá. Aí eu morei do segundo semana de vida até os 6 anos na fazenda, onde foi a melhor fase para o desenvolvimento da criatividade, assim, porque era muita coisa do Bruno Stein e tal. Tudo, cara, tu imagina, era uma fazenda lá perto de Santiago, já perto da fronteira, Santiago do Boqueirão, né? E aí era aquilo, né? Não tinha luz elétrica, ficava no meio do nada mesmo. E aquela cultura das histórias, dos peões, já um contador de história já começou a ter mais inspiração para contar história. Eu era o chato de plantão, ficava ali pedindo para alguém contar uma coisa, os caras me assustando, as histórias eles viam que funcionavam, né? Então contava cada vez mais história de assombração e de coisa. E eu apavorado, voltava de novo, aí às vezes ia alguém lá, xingava os caras, para, o guri não dorme depois, e aí voltava e dizia, mas é ele que pede. E aí, então foi isso, até ir para a cidade que eu fui para Santa Maria. Sim. Que aí foi a vida, meio aquela coisa, sai direto dali pro colégio. Então, que era o caminho meu e dos meus irmãos era esse. Ficava até os 6, 7 anos e depois ia pro colégio.
E daí depois dessa fase que eu te falei, voltando na profecia, depois chegou, a tua formação acadêmica foi com... na comunicação. Na comunicação, em Santa Maria. né? E aí ir para Santa Maria significava convívio com a televisão, Sim. que era uma coisa que a gente via, TV, mas quando ia na cidade, né? Que não era um isolamento, eu fiquei 6 anos Sim. Mas aí era muito livro. Era livro, literatura o tempo inteiro. E aí depois foi para Santa Maria, começou a TV e depois o cinema. Com 9, eu comecei a ir sozinho para o cinema com eu ia muito com meu pai, com a minha mãe com 7 anos por aí, mas com 9 eu comecei a ir sozinho pro cinema. E qual que é o teu cinema de paradiso de Santa Maria? Era o Cine Independência, que hoje é tá lá, tem preservado o prédio, mas virou um... Ali é um memória afetiva tá ali. Virou uma igreja. Bingo, igreja Não universal. virou igreja, não. Virou um comércio popular, assim, tipo um camelódromo, mas mais organizado, assim. Virou uma coisa... Até que não dá pra reclamar, assim, não virou igreja. Podia ser pior. Esse aí que tu passou teus grandes momentos. Ali que eu passei. Viu grandes filmes. Tinha o Cine Glória e o Cine Imperial. Eram os três. O Cine Imperial era o pulguento, que eu chamava, que era realmente... Ele tinha pulga mesmo. Tinha, alguns cinemas tinham pulgas. Não, Em Porto Alegre também tinha. Essa semana eu fui na Cinema Avenida, ali na Fernando Soares, que eu passei quase toda a infância e adolescência dali, virou vira de tri, cartão. É verdade. Ah, é? Vende tri. Mas tudo se recicla, né? Pelo menos não é igreja. É verdade. E Paulo, qual foi o teu primeiro filme? Como é que tu chegou no roteiro? Esse eu quero filmar, vai ser meu primeiro filme. Vai ser minha estreia. O meu primeiro filme era para ser o Valsa para Bruno Stein, que eu sou muito amigo do Charles Kiefer. E a gente batalhou muito tempo para fazer o Valsa para Bruno Stein. Mas é brabo, fazer o primeiro filme que agora é difícil. Tu é desconhecido, né? Ninguém quer produzir, ninguém quer dar grana. Agora também o edital também já é outra coisa, mas né, teve um tempo que os editais eram mais... Naquela época não tinha edital. Então tu tinha que ir atrás. E eu tentei, fui até para os Estados Unidos tentar conseguir fazer o Valsa. Mas você está falando de 2000. Porque o Valsa é 2008 e o primeiro, o longa é o 2005, né? Então, mas foi filmado em 2003, 2004. Sim, comercialmente em 2005, né? Aí surgiu o convite para dirigir o primeiro, que foi o Diário Novo Mundo. Deixa eu cair aqui. As páginas. Aliás, tem uma coisa Acontece pra com falar. os realizadores. Aliás, o Diário Novo Mundo... Diário Novo Mundo, que foi 2003, 2004 ali. E aí, esse filme era um filme que hoje eu pensaria se eu faria de tão complicado que era, né? Pois é, tu começou grande, né? Porra! É uma história de 1752, né? 1750, até 56, e com navio, exército... grande elenco, né? Sim, com produção de 4, 5 países. Tudo que tinha para complicar para um diretor que nunca tinha feito nada. Pois é, tu aí o que eu como... E película, ainda com pouco negativo. Era uma produção do Beto Rodrigues, que foi o cara que acreditou que era possível fazer, né, na época. Acho que louco, Panda, né? Da Panda. Até tem uma pergunta pra ti aqui, vou te perguntar aqui. O Leonardo Schneider, que trabalhou comigo no Correio do Povo, ele perguntou assim, né? Ele perguntou se o Renato Talentino Panettiere, foi o melhor dublê de mãos com quem já trabalhou. Porque no Diário Novo Mundo, o Panettiere, que é calígrafo também, que fazia ele dublou a mão do celular. Fazia boa, aquele troço era lindo, aquelas cartas. Sim, isso, ele fazia as cartas. E até hoje, o Panettiere ele faz o convite de casamento, fornaturas, ele faz tudo à mão. Né? E aí... Estamos solavancados pelas ondas. Eu me lembro do nosso grande Assis Brasil, né? Que também é uma adaptação, né? E o diário foi, cara. E o que eu fiz? Eu resolvi me preparar da melhor forma possível. Fiz decupagem de todo o filme. Tinha tudo. Fiz assim, um trabalho de nerd. Assim, tinha tudo. Porque eu digo, eu não posso chegar no set e. Eu não conhecia o celular, eu conheci naquela época. Eu lembro que o celular me convidou para ir na casa dele explicar o filme, para ver se ele aceitava o personagem. Cara, eu cheguei na casa dele e fiz um teatro na frente dele. Tipo,
mostrei como é que era a trilha, como é que era isso. E até hoje ele imita eu fazendo... Folga em ti, então. Ele sentado olhando e eu fazendo as cenas, como é que era, aqui vem a grua, aqui faz isso, aqui faz... E foi... Assim, era um filme que tinha que cumprir 6 semanas. Tinha que filmar no Brasil, no Uruguai, em Florianópolis, no Rio Grande do Sul. É o Daniel Escobar que foi Daniel. Também estava por causa da Casa 7 Mulheres, estava no auge na época, né? Mas aí filmou Porto Alegre, Rio Pardo, Chuí, depois ia para Floripa com um navio, era um monte de encrenca, gente, para dar errado, assim. E tinha uma cena com 150 caras a cavalo com figurino de época ao amanhecer. Foi teu Apocalipse Sinal ou não? Não, foi o Apocalipse Sinal. Eu lembro da Carmen Silva, a falecida Carmen Silva, que era minha amiga, ela dizia assim, Paulo, você é louco começar com isso. Esse filme não é pra alguém que tá começando. Eu digo, mas tá feito, porque ela viu o filme pronto. Né? Tá feito, é isso. Né? Aí depois daquilo tudo veio mais fácil. Mas tinha feito curtas também, né? O Chapéu, tinha o Charles Kiefer. Mas era tudo mais econômico, né? Era tudo dois personagens. Mas já teve um laboratório bom. Isso não te forjou pra depois começar com isso? Claro, e quando chegou aí eu fui pro Valsa, que era pra ser o primeiro. Aí o Valsa, uma família, num lugar só. Que 3, 4 pessoas. Aí a coisa começou a ficar, mas já o Em Teu Nome já encrespou, porque o Em Teu Nome filmava no Brasil, na Argentina, no Chile, né? não, na Argentina a gente não viu, no Brasil, no Chile, na França e no Marrocos. E aí o Marrocos, com todas as encrencas possíveis, né, filmando o nascimento do seu Luciano ali. Nasceu lá, nasceu na Argélia. Luciano, aparece aqui, Luciano, vem cá, Mas a gente... Luciano, agora é importante. Por favor, vem cá, Luciano, vem cá, não tenha vergonha. Vai ali atrás Eu sou sem vergonha. A gente trocou a Argélia pelo Marrocos, porque a Argélia não deixou filmar. Foi no Marrocos. Foi no Marrocos. O Luciano aqui, o Luciano é figura do pai dele, né? É figura o Bona Garcia, né? O Bona, que o nosso... O cara que eu tive o maior prazer de contar a história real. Duas vezes. Duas vezes. Bona Garcia. Conta um pouquinho dessa história pra mim. Conta. Como é que tu achou o roteiro? Como é que chegou nessa coisa do Bona Garcia, pai do Luciano, quem não sabe? Chegou do jeito mais estranho possível. Que um amigo, Luiz Melo, que era muito amigo do Bona, chegou e disse assim, eu tenho um Bona, um cara, amigo meu, que tem uma história incrível. Só que isso eu ouço no mínimo 2 vezes por semana. Sempre tem alguém que tem uma tia, que tem uma história fantástica, outra que... E não vai na rua, tem uma história boa. E nunca é. É uma péssima história. E eu dizia, mas eu tenho uma. E eu dizia, legal, tá bom. Tá. Isso foi 1 ano, assim, ele me contando isso. Até que um dia eu parei para ouvir a história. Pô, mas é uma baita história. História, né? E aí parou. Aí foi mais 1 ano. Eu disse, cara, aquela história do teu amigo, não sei o que. Até que fui apresentar pro Bona. E o Bona, com aquele jeito pouco cativante dele, me convenceu na hora que era a história. Que devia... Só que tinha um problema, como fazer um filme desse? Um filme caro pra caramba, né? Como fazer com o dinheiro que a gente provavelmente... Era o terceiro filme, né? Era o meu terceiro filme. Porque não sabe, o Bona Garcia, pai do Luciano, ele teve que sair do país. Não, e era uma trajetória, né? Uma trajetória ele era político. Foi no exílio. Teve que sair quando ele teve estado militar, nos anos 70, a coisa empenhou, né? Foi pro Chile. Não, e primeiro teve a prisão na Ilha do Presídio. Isso. Depois sair no grupo do 70. BPR, né? Depois chegar no Chile, depois ir pra França, pra Argentina. pra Argélia, e depois pra França, e depois voltar ao Brasil. Tudo isso num filme. E nessa brincadeira nasceu o Luciano 74. E a mãe dele ainda perdeu o passaporte, né? O passaporte da dona... Eu vou ter conhecido a tua mãe, como é que é? Ali foi... A dona Célia, o passaporte da Cacilha é dramática, não tinha como voltar pro Brasil, né? Tinha anistia, mas não tinha como vir. Isso, aí nasceu o Luciano na Argélia em 74, né? Exato. O Luciano tá completando hoje, nesse ano, 50 anos de idade. Não precisa a idade do cara, né? Então, não precisa ficar... Aí vocês imaginam o que é... Ali foi um exercício maior que foi maior que o Diário do Novo Mundo, porque eu tive isso que eu digo, é filme de terror, isso aí tive que fazer um exercício passaram, de contar aquilo com o dinheiro que tinha, que era pouco, e como fazer. E o Bona ainda chegava pra mim e dizia assim, ó, me faz um negócio que não fique real, porque depois a gente vai passar vergonha. Cobrava. Ainda fazia pressão.
Tocava o terror, ele tocava o terror. Tocava o terror. Não era terrorista. Não, terror Aí, não, Aí contamos toda a história, fizemos o nascimento e inclusive aproveitando aqui, a mãe do Luciano no filme tá aqui, né? Tá aqui atrás. A Fernandinha, vem cá, Fernandinha. né? Tá, Por favor, que fazia a Dona Célia no filme. Por favor. Vê como o tempo passa pouco, professor. Olha só. Agora tem uma presença ilustre. O filho cresceu. Cresceu, né? Cresceu rápido. Mãe. Já tá até com a barba branca já. Foi muito legal. Foi Fernanda muito legal. filmou no Marrocos e viu Foi como é que foi filmar no Marrocos. Não difícil, foi fácil. Não foi... Foi uma... E eu fiz uma pontinha do filme. É? Mas eu apareço só no final, na finalzinho. chegada, né? Tinha que aparecer, né? Quer aparecer, né? E no Aí- Marrocos era pior pra gente, né? Mulheres, né? Teve uma cena que a gente estava fazendo, eu tive que me esconder. Eu entrava em cena e de repente passaram 2 de moto. Muito, mas muito perto de mim, assim. Claro que no Brasil, 2 de moto a gente se assusta muito mais. Lá, não, 2 a moto. gente, lá é muito mais. E eu tava interpretando, eu tava grávida, que era a do Luciano. Do Luciano. Eu tava com barrigão. Como cresceu grave das crianças, né? Não, mas não podia, obviamente, dar a mão pra ninguém pra cumprimentar. Então a gente era cuidado lá pelo guia. De véu sempre, ou ocidental não precisava? Não, Marrocos porque Não tem essa na cena questão não precisava. ortodoxa, né? Em cena, a O gente turista o turista, quem for, não usava, em cena não usava. Mas tinha que estar sempre cercada de pessoas ali que conheciam o lugar para. Sim, Marrocos, país muçulmano, né? Da África. Mas depois fomos para Paris, depois fomos Aí começou a melhorar. Daí. Olha só que Paulo Tudo muito nos rápido. põe no próximo filme. Daí era fácil perder o passaporte lá em Paris. Não, a gente só seguiu os passos do Bona, né? Só que umas condições muito melhores, né? Você não quer fazer um filme de 3 gordos que dão a volta ao mundo? Obrigado, Fernandinha. Não. Obrigado. Sobrepeso. Valeu, Pra você. 3 coroas. 3 coroas não serve. 3 gordos e Terra da 3 minha mãe. coroas. 3 coroas na terra da minha mãe, né? É de matar, né? 3 coroas. Cinema maravilhoso, né? Mas é assim, por isso que é a maravilha de contar histórias, né? Mas eu falo, só rebobinando um pouco a fita, né? Pra quem não sabe que antigamente tinha VHS, porque nós temos muitos espectadores do gurizão aqui que não sabe o que é Rebobinar a fita. E como é que foi trabalhar com o Valmor Chagas? Cara, o Valmor Chagas foi espetacular. Todo esse mundo dizia assim pra mim, vai te ferrar, o cara é muito difícil, vai dar merda com esse cara. E o cara foi assim, a primeira vez que eu fui na casa dele, eu mandei o roteiro. Aí ele leu e disse que queria falar comigo. Ele marcou uma reunião na casa dele, que ele morava no interior de São Paulo, no sítio. Eu fui, cheguei lá, ele tava me esperando na frente da casa, parado com aquela pose dele. Aquele olhar taciturno, aqueles brancos. Eu desci do carro, ele com aquela vozeirão disse assim: Paulo Nascimento, sou o seu Bruno Stein ou não? Timou, né? Eu disse, claro que é o meu Bruno Stein. Não, porque veja o nome do filme, Valsa para Bruno Stein, veja o meu compromisso. Eu sou o Bruno Stein, eu tenho que estar muito preparado para esse filme. Tá, claro que sim, tá, aí topou, fomos pro filme e tal. Aí ele começou, o Valmor tinha um prazer de fazer umas torturas psicológicas, assim. Ele começou com um negócio assim, tipo, eu tô muito doente durante o filme, primeiro dia. Eu não sei se eu vou aguentar até o fim do filme, eu não sei o quê. Aí, primeira semana, se eu morrer hoje, você já monta o filme com o que tem? Eu disse, não. A gente vai botar, não tinha inteligência artificial pra botar o Valmor Chagas. Aí filmava mais uns dias. E hoje, se eu morrer... E ele de noite chegava, terminava e tomava uma garrafa de uísque toda noite. E daí estava preocupado em morrer, né? No dia seguinte, fumava 2, 3 carteiras de cigarro por dia. Eu nunca tinha visto um cara comer fumando, assim, comendo e aí ele chegava, se eu morrer, como é que... Aí chegou até que eu cheguei um dia pra ele e disse, se morrer hoje, a gente monta o filme. Aí ele parou, ficou me olhando com uma cara assim, tipo, monta? Tá bom, então tá. Aí nunca mais tocou no assunto. E aí quando chegou, faltando 3 dias para terminar o filme, ele olhou para mim e disse, tá faltando 3 dias para terminar o filme? Sim. Eu disse,
vou ter que ligar pro meu caseiro, então, o que houve? Não, que eu dei férias para ele. Mas como que deu férias? Se o filme termina... Não, mas que nenhum filme termina no dia que está combinado. Eu disse, Chica da Silva a gente passou 2 semanas. Amor, isso era noutra época. Hoje em dia não tem. Os filmes terminam quando tem que terminar na... Não, Paulo, mas eu não tô acostumado com isso. Eu sou do tempo que os filmes já passaram. Tá, vamos fazer uma sequência, então. Vamos fazer uma sequência. Aí tava ele desesperado atrás do caseiro para voltar o caseiro, para ele poder voltar, porque ele ia voltar para casa e não ter ninguém. Lá no interior de São Paulo, assim, No né? interior de São Paulo. Então foi uma Serra da Mantiqueira, né? Mas foi uma convivência maravilhosa, assim, cara. O amor foi um orgulho, assim, trabalhar. E ficamos amigos depois por um tempo mais ainda, quando ele... Aproveitando só o gancho do Valmor, que teve essa curiosidade que não chegou a ser. Os estrelismos de atores e atrizes, tu já enfrentou pessoas assim que te fizeram mal durante a gravação? Não, eu já peguei pessoas consideradas complicadas, como o Valmor, que foi hors concours, e nunca tive problema, cara. Nunca tive. Posso dizer assim que não tive problema com ator. Já peguei atores que chegavam para mim e diziam que eram problemáticos e que eram não sei o que. Eu não sei se é o jeito de lidar com os caras ou não sei explicar Pode muito ser, isso. né? Não sei, porque realmente assim, ou se às vezes é injustiça, se as pessoas dizem que o cara é problemático, o cara não Que é mascarado, tudo, e não... E a gente não posso dizer assim que já tive até problemas com outros profissionais, entende? Sim. Mas não Sim. atores. Assim, tipo, estrelismo de outros profissionais. Entendi. Mas não de atores. Mas nesse inteirinho também tu fez a Casa Verde também, né? Que é um infanto juvenil. A assim, Casa Verde né? era uma proposta de fazer um infantil, que era bem... Sim. Que era para ser um infantil muito diferente, tão diferente que quase ninguém entendeu na época. Mas Era uma animação. Com... mas agora quando eu vejo os números de hoje, o Casa Verde fez quase 50 mil espectadores na época, com 10 bastante, cópias. né? Hoje, o Chama Bebel, que foi lançado com Paris Filmes, com muito mais salas e coisa e tal, fez menos público que o Casa Verde. Casa Verde. Então, também é uma Casa coisa Verde com que... o Castiel, né? com- E a tua parceria com a Fernanda também, Não, né? Castiel, É o primeiro ele é o com a Fernanda? vilão, né, no filme? Não, o primeiro com a Fernanda foi o Valsa, Bruno isso. Stein. Ela é a neta dele. Aquele que era o pinche do Castiel, o magrinho, aquele que é um ator querido pra caramba, que é um palhaço, assim. O Verza, o Marcos Verza. Marcos Verza. Marcos Mas lá tu Verza, tem um time seleto, né? Que sempre tá contigo ali. Né? eu sigo O Sirimar, né? a linha do Mike Flanagan no... Isso trabalhou muito com o Edson Celular, o Leandro Machado, né? Que era... Não, tipo, tudo aqui, o Sirimar, né? O próprio Verza, né? O Machado. O Nelson Diniz. Nelson Diniz também, né? O Leonardo nos deixou muito cedo, né? Como é que trabalha com o Leonardo? Cara, Todo mundo fala que era um cara maravilhoso, que era muito... O Léo virou muito mais do que um ator só, era um dos meus melhores amigos, assim, meu irmão mesmo. Assim. Sim. O primeiro a parceria com o Léo foi o Casa Verde. Não, o Bruno Stein tá O ali. Léo não, foi o Bruno Stein. Tá ali também, né? Bruno Stein, depois... primeiro tinham feitos, é verdade, aí a Mônica pra Obrigado. a minha memória viva aqui. E aqui é um álbum. Todo esse povo eu conheci na série O Segredo, que é uma série que a gente fez para Portugal em 2004, que era uma série de 60 capítulos de 1 hora. Produzida toda aqui no Rio Grande do Sul, com atores de Portugal e atores gaúchos. E ali tu montou teu time. Foi ali que eu conheci a Fernanda, conheci o Léo, conheci todo mundo. De todo mundo ali, dali que eu conheci era só o Sirmar e o Nelson. O Verza também, enfim, todo mundo. E o Nicolas City também. Também daquela época. Então foi todo... Era o teu time fechado ali, né? Mas falando do Léo, no caso, o Léo foi começou com o Bruno Stein. Não, ele começou com o Segredo, aí depois fizemos... O Segredo, claro. Fizemos o Bruno Stein, do Bruno Stein, aí seguimos em todos. Aí, o primeiro protagonista dele foi o Em Teu Nome, que ele estava muito em dúvida se ele conseguiria fazer, se você vai conseguir fazer. Né? Ele estava com muito medo de fazer o filme, assim, de ser o protagonista. Em segurança e tal. Em segurança total, assim, e eu comecei a dizer, vai conseguir. E ganhou o melhor ator em Gramado, Em 2009, foi um impulso na carreira dele, assim. Eu lembro disso. Não, o Leonardo fez tudo na televisão, fez muito filme. Depois fizemos até ele
morrer, trabalhamos sempre juntos. Eu sempre tenho o braço direito ali. O próprio A Oeste do Fim do Mundo, que ele não estava como ator, ele era produtor. Que, aliás, é um belíssimo filme. Aliás, Obrigado. eu tô falando que a minha preferência é o Oeste O do Oeste Mundo. do Mundo é um filme Diniz, né? Diniz? O Diniz, a Fernanda e o César Troncoso. César Troncoso do Uruguai, né? Troncoso. Não, a gente viu tanta coisa tua essa semana que a gente Não, mas eu já tinha visto, né? Mas Eu já vi isso. Não, já tinha visto também, mas E das pressas? a gente revê algumas coisas Claro, para poder claro, conversar. Mas o Troncoso também é um cara espetacular. Não, o né, Troncoso é outro que também virou amigo, né? Que a gente... Eu brinco, né? É um Bagdá Café com Paris, Texas, assim. com cara do Paulo Nascimento, assim. Tá? Mas teve Um cara de desafio. Tupanciretã. Não foi fácil também. Todos os road movies também não são fáceis de fazer, né, cara? Tu sair, pegar lugares muito longes para gravar, toda a estrutura que tem. E tu acabou virando craque. O Oeste veio muito dessas viagens de moto que eu faço, né? Depois, que é tipo... Eu tenho uma paixão por deserto, entende? Acho o deserto um lugar maravilhoso para filmar. Tudo que eu não gosto de filmar na praia... A fotografia tá ótima, né? Tem do Berra, do Alexandre Berra. Tá ótima a fotografia. Que eu tenho paixão pelo deserto. Acho que o deserto tem uma conexão muito fácil de conseguir com os atores. Os próprios atores mudam de configuração quando chegam no deserto. Aquela coisa do pé da cordilheira, aquele lugar ali é muito e a questão até próprio filme, né? Tipo, dos traumas que eles trazem da vida passada, no caso da Guerra das Malvinas, e no caso dela que tem um marido abusivo e tal, né? E aquela falta, aquela incomunicabilidade, aquela coisa meio Antonioni até e tal, né? Até Antonioni, vamos botar um Antonioni no meio ali, né? E tal, é que a questão das Malvinas é um negócio... Eu comecei esse filme com uma notícia que eu li em Buenos Aires, assim, num cantinho, assim, que mais de 800 que voltaram das Malvinas tinham se matado. Depressão, né? E eu disse, mas isso aí não é uma notícia comum, né? Não é comum. E aí eu comecei a pesquisar sobre aquilo, fui até desenvolver o roteiro. E falar sobre as Malvinas, um brasileiro, é meio como um argentino falar sobre o Pelé, assim. Sim. Mexe no vespeiro, né? Mexe num tema muito deles, né? Isso. E é muito louco porque muita gente acha que esse filme é argentino. A revista Bula botou 10 filmes argentinos para assistir antes de morrer, aquelas coisas que fazem. Um deles é o Acho que honra também, né, tia? Não, eu fiquei muito feliz. Porque é uma brasileira com um uruguaio, uma brasileira filmando e um brasileiro fazendo filme da Argentina, né? E aí tem... E um gaúcho também do Diniz passando de moto ali. E tem muita gente, por exemplo, o Renato Falcão disse que tinha uma amiga que viu o Oeste do Mundo num voo da Nova Zelândia para Nova York e disse que tinha visto um baita filme argentino, não sei o que, porque os argentinos são muito espertos, né? Eles botam uma vinheta de abertura que é cinema argentino. Sim. Enquanto Ancine bota só Ancine, que ninguém sabe o que é aquilo. Ancine Petrobras. Eles botam cinema argentino. Todo mundo acha que é cinema argentino. Sim. Então isso também é uma coisa que para mim o filme foi muito bem na Argentina. Ele foi lançado em várias cidades, interior. Fez bastante nome lá quando ele fez mais público na Argentina que no Brasil. E pode fazer uma pergunta? Qual o melhor cinema, brasileiro ou argentino pra ti? Tua visão? Cara, ou não façamos essa comparação? Não, eu acho que é meio consenso que o cinema argentino conseguiu chegar mais longe, muito mais. É só ver pelas premiações, por tudo, né? Que o nosso cinema. Que eles têm uma capacidade de contar histórias mais simples que as nossas. Isso eu concordo. E de uma forma que eles desenvolveram. Eu acho que o roteiro argentino é melhor que o nosso. Eles desenvolveram uma forma de contar de um jeito mais direto, assim. A gente meio que se perde um pouco em muitos estilos, em muitas coisas. Eles não têm muitos devaneios cinematográficos. Mas se faz muita coisa ruim na Argentina também. Eu já vi cada filme ruim argentino. Que a gente fala muito do que é bom, né? Isso, Mas... Não, com certeza. Cara, eu gosto Virilatismo não falou pode. em deserto, já viu? El Perro. Sim. Cara, que filmaço, velho. Que mostra a Argentina pobre, deserta. San Juan. Terra de ninguém, né, cara? Eu fui lá já de moto. Tu foi até lá, cara. O Troncoso também fez o Banheiro do Papa, né? Fez o Banheiro do Papa. Foi ali que ele descontou. E também fez o teu nome também, né?
Fez Ele é E agora ele vai arrebentar no mundo todo, assim, pelo menos na América Latina, porque ele é o protagonista junto com o Darín na série mais cara da Netflix, que é o Eternauta, que estreia no ano que vem, não tem a data ainda, que é uma produção de mais de 400 milhões. E ele é o protagonista, ele e o Darín. Não, e tu vê, a gente falou, ele começou com um drama histórico, depois ele foi para um filme que se passa no interior de Caçapava do Sul. Depois ele fez uma aventura infanto-juvenil moderninha para a época, né? Porque hoje em dia tá já um pouco envelhecida, mas só que na época acho que funcionava. Depois ele foi para um drama político, né, e tal, uma história real. Depois ele fez o road movie, acho que digamos que intimista da dele, Cordilheira. da Cordilheira, né? Ou seja, em 5 filmes ele já mudou completamente as histórias, né? Nunca teve esse estilo. Nunca se repete, né? E tal, né? Depois que a gente foi para a superfície do Superfície da Sombra, que é baseado num livro do Taylor Diniz, que é uma doideira o filme, é um filme de realismo fantástico, né? Uma coisa assim que é muito legal, porque a gente, com o César Troncoso também, o Léo e a Giovana, o César faz um personagem incrível, que é um coveiro do cemitério, cantor de tango à noite. Durante aquele vai pro funeral, esse eu não ri, mas aquele que ele vai pro funeral no interior. Vai pro funeral de uma amiga e chega lá, e não consegue sair da cidade. E é um filme de fronteira, onde falado em portunhol, a gente lançou como oficialmente o primeiro filme falado em portunhol. Né? E foi muito engraçado, porque ele era tão em portunhol que quando eu mostrei em São Paulo ninguém entendia. A gente aqui é muito acostumado, né? Mas os caras queriam legenda porque não entendiam o filme. Mas até pro Oeste no mundo, né? Se o cara não tem uma certa noção, não, complica muito o ali, Oeste né? O Oeste tem que ter. Tanto é que a protagonista não entendia ele. Sim, não entendia nada. Não entendia ele, né? Mas e depois tu foi porque acho que um filme que eu revi, eu gostei muito, foi que é o Teu Mundo Não Cabe nos Olhos. Intimista, Isso que eu queria falar. Eu gosto desse filme. Aí chegou nesse filme que, não sei, cara, eu adoro o papel do celular. Eu também. Eu sou apaixonado por isso. Ele me lembra um filme... Qual é o nome do antagonista do Top Gun, do Tom Cruise? O Val Kilmer? Val Kilmer fez um filme onde ele não aceitava que ele podia curar os olhos dele. Também isso me chama a atenção. Amor à Primeira Vista. Amor à Primeira Vista. Obrigado. O Chico tem... Cara, o HD do Chico desses dois é muito melhor que o meu. Mas o Edson entrega muita afetividade nesse filme. Tá ótimo. E é um mundo, o mundo não cabe nos teus olhos, o mundo dele é aquela pizzaria, sabe? Sim, não tenta me mudar, me deixa ser como eu sou. Aquilo ali surgiu também de informações. A Mari, que é a minha sócia na produtora, ela se especializou em acessibilidade, audiodescrição, fez especialização em Portugal, lá na Universidade de Leiria, lá. E uma das coisas que ela falava é que muitos dos cegos, eles não queriam enxergar, porque o mundo deles já estava definido, construído. Né? E aí um negócio meio impossível da gente acreditar, porque a gente acha que o mundo que a gente vê é o que vale. E na verdade o mundo que vale é o que a pessoa tem. Essa quantidade de informação que a gente tem em volta aqui é muito cansativo. Cansativo. A gente não percebe, mas é. E aí o filme é sobre isso, sobre essa coisa de por que eu sou obrigado a ter que... E também a ânsia da coisa de dele, mudar, né? De querer curar ele. Ele era corintiano e tinha um cara que dizia que era corintiano, mas torcia para um outro time. Né, cara? É um baita time. Né? Uma puxada, foi roubado. E ali eu fiz de castigo pro Leonardo, porque ele era gremista fanático. Cara, isso é não, conta o contexto da história. Quando eu cheguei para ele, eu disse, a primeira coisa que você vai ter que fazer é usar uma camisa do Inter, vai ter um pôster do Inter Mundial, no quarto, e tu vai ter que ficar, ele ficou com uma cara, tipo, não vai fazer isso comigo. Mas a maior sacanagem é que ele mentia pro chefe dele que ele era corintiano. E era colorado. Quando na verdade ele era gremista. Mas era gremista na vida real. Ele dá aquele pitaco nos gremistas e pitaco também no roubaram, porque precisavam ganhar roubado, aquele time 2005 e tal. E essa coisa de botar o futebol junto. Mas o celular era palmeirense também, tu falou, né? Botafoguense. Até eu vou falar, eu vou citar aqui rapidamente. Tem uma cena onde aparece um jogo do Corinthians e aparece a torcida do Corinthians, né? Sim. E no centro tá um amigo meu, Renato Gava,
que é jornalista, que é corintiano, e eu tô vendo o filme e de repente eu olho, o que faz o Gava ali? Claro, corintiano. E aí eu saí do cinema e liguei pra ele, Gava, o que tá fazendo no filme do Paulo Nascimento? Ele, olha só, meu, é o seguinte, eu tava... Eu moro em Porto Alegre faz 30 anos, né? Grande. E eu tava lá e o Paulo precisava fazer uma cena do Corinthians, meu. E aí me acharam e eu fui pro filme. E tá ele de figurante lá. Tá, ele lá. O cara tá bem no centro da tela, assim, sabe? Agitando a torcida do Corinthians. A gente fez aquela arquibancada. Isso, Gato Gava, um beijo. Um cara também que foi muito importante nesse filme foi o Washington Oliveto, que a gente... O Washington, ele era muito amigo do Edson, e aí a gente acabou... Ele acabou participando do filme, tipo, ele tá numa foto no filme, ele tá na pizzaria com os amigos, né? E você achou esse ano? E a gente ficou... A partir dali, a gente... Até ele morar na Inglaterra, a gente se encontrava uma vez por mês para almoçar e falar de coisa. Ele adorava aquele... Legal. Eu queria tua vida. Eu queria tua vida, cara. As pessoas que tu... Não, mas é sempre alguém que foi... Não, mas puxa vida, né? Conheci o Washington Oliveto. Não, o Washington Oliveto... Celulares, cara, o Washington Oliveto, eu vou te dizer assim, que foi um dos caras mais incríveis, assim, ele adorava falar, né? Então a gente ia almoçar, era 3 horas o almoço, ele falava 2 horas e 50. Mas é o cara que valia a pena. Você conhece alguém assim? É o cara que valia a pena ouvir os 2 horas e 50, entendeu? Cara, quando ele faleceu, o Jornal Nacional fez uma matéria de 1 hora com ele, cara. O cara é um gênio, né? E é incrível porque tem coisas que nem lembrava que ele criou. Sim. Pô, ele botou o Maluf e o Brizola. Cada um fazendo a propaganda de um pé do Vulcabras, o Brizola do pé esquerdo e o Maluf do pé direito. Ele botou os caras que nunca tinham feito política, propaganda na TV. Não, o cara não é um gênio. Quando o Léo morreu, eu mandei uma carta para ele, porque eu li o livro. Carta é bom, né? Mandei um e-mail para ele, mas era uma carta. Ele estava morando na Inglaterra e eu falei sobre o que o livro tinha me ajudado naquele momento. Coisa e tal. Ele ficou muito emocionado e me mandou, aí sim, ele me mandou 10 páginas de carta, assim, e mandou pro editor e coisa e tal. E a gente gostava de falar e escrever. E ele disse, cara, eu nunca pensei que esse livro pudesse ter ajudado. Então a gente tinha uma relação muito legal. E na época do filme, foi isso. Ele até tentou nos ajudar a conseguir grana pro filme. Foi o cara que tem muito dedo do Washington ali no... que legal. Falando do filme e da Soledad Villamil também deve ter sido... A Soledad também foi. A Soledad eu pedi para um amigo meu argentino marcar com ela uma reunião em Buenos Aires. Fui lá, me encontrei com ela no café e disse, olha, eu tenho tanto de grana, queria muito que você fizesse o filme. E aí, dá para fazer? Ela pediu o roteiro. Aí ela leu o roteiro, estou dentro, topou e foi uma grande parceira assim também. Aprendeu a falar português. Ela tá falando muito bem, né? Foi complicado para ele. Mas nossa, agora tu fala português, muito ator, atriz, né? Tá muito bem. Cara, eu tinha até dúvidas da primeira vez que eu vi que ela não tinha sido dublada, cara. Porque ela tava muito bem, né? Tava muito bem. E é bom porque é interessante que ela ficou nossa amiga e ficou amiga do celular e também, assim, de tipo, visitar no Rio de Janeiro, dei o celular com a Karen, com a esposa dele para Buenos Aires, então é muito legal. É uma outra experiência também, que mais do teu rol, nós estamos falando a Ingra Liberato também, a gente não falou, mas a Ingra também. A Ingra até hoje também, a gente se fala, então... Na época era esposa do Duca, né? Naquela época, né? Sim. O Duca que fez a trilha do Diário. Do Diário, isso aí. Essa que é a letra. E eu fiz a música junto com o Dilan Camargo, a música que o Ney Mato Grosso canta. Que isso, mano. Porque eu tinha dirigido na época o Ney Canta Cartola. Eu que dirigi o Ney Mato Grosso. Dirigiu o Ney Mato Grosso. O Ney é um dos caras que eu também botei no hall dos meus grandes amigos até hoje, porque a gente é muito louco, porque o Ney, o João Mário, que é o agente, empresário dele, até hoje a gente O Ney, eu fui pra casa dele lá pra gente preparar o Ney Canta Cartola, aí depois a gente viajou pelo Brasil todo. Um show bem fazer ruizinho, né? E aí eu fiz inventei um documentário, ele topou da gente subir a Mangueira para o Morro da Mangueira, foi uma negociação com os traficantes na época. É todo um meio de campo, assim. Aí chegamos lá, os caras chegaram com uns
fuzil lá e coisa e tal. E todo mundo querendo tirar foto com o Ney com os fuzil. E o Ney me olhava e eu dizia, o que eu vou? Vem, Nascimento. Por favor. Olha vou aí, trocar. muito obrigado, senhor. Olha aí o copinho, olha, mostra. Meu Deus, olha só. Olha só, isso aí é o que você Ele não... pediu, né? Que O coisa maravilhosa. Nascimento Aqui. pediu, né? Não deixe de vir aqui. E que ano foi aqui outro dia? Que foi esse espetáculo dele, né? O Ney, cara, eu acho que foi lá em 2003, 2004. Você foi antes da Foi batalha, 2003, antes do Diário. E o Ney é um cantor excepcional, né? O Ney é um cantor assim que eu acho... Não, e uma pessoa, assim, cara, que tipo, uma simplicidade, assim, eu fui pra... o Ney em casa é muito engraçado, porque o Ney em casa é aquele que tu olha pra ele, nunca tu imagina que é aquele cara que vai estar no palco, né? Aquele... Sim. E o Ney me dizia assim, quando Aquele ele... iconoclasta, né? Ele é iconoclasta, né? Quando ele fez o Cartola, ele tava com aquela roupa, né? Sim. E eu dizia, Ney, aquela não vai usar. Não, eu vou fazer. Tô com quase 70 anos. Eu não posso mais ficar usando aquelas roupas. Tá com não sei 80 o e quê. pouco, se tá pior, tá Não, mais louco e aí. aí o Ney passa 3, 4 anos, o Ney vem fazer um show em Porto Alegre, eu vou no show, o cara me convida pra ir no camarim, tô esperando ele, já. Ele sai do palco, né, já com aquelas plumas e não sei o quê. Eu cheguei, pô, Ney, mas e aí? Você tá com 70 agora? Ele disse assim, o corpo tá aguentando, Paulo. Eu digo, tá bom, agora tá com 83. E tu viu, o ano passado eu vi o último show dele. Ele fez Só a descida que ele grava com o joelho, se eu faço aquilo ali, eu não levanto 3 semanas, né? Impressionante. Então, né? O cara faz 15 daquela ali, agachados assim, sabe, né? Impressionante. Impressionante. E ele me contou aqueles papos, a gente tinha papos a tarde inteira, ele contava coisas, ele disse assim, o que eu fiz na minha juventude, se eu te contar, tu não vai acreditar. Ele disse assim, ele disse assim, ele passava Coca-Cola com não sei o que para ir pro sol, para ficar Bronzear, né? E aí uma vez ele disse assim, ele é muito calmo, ele disse assim, Paulo, se eu te contar o que eu fiz na aeronáutica. Ele serviu, né? É verdade. Agora vai sair o filme dele, que é produzido pela Paris. Tem a biografia muito legal. A biografia dele, que foi recentemente do... Foi dirigido pelo Esmir Filho, e o filme. Né? Sim, Tá bacana. muito Tomara que bacana. seja um bom filme, né? Cara, eu tô ansioso desde o começo, ali nos bastidores já comentei contigo. Eu sou motociclista também, sou apaixonado, nunca fiz ainda América do Sul. Nunca fiz um projeto de vida. Mas daí tu pegou uma moto, o Leonardo outra, e fomos fazer o sonho americano, né, cara? Costa a costa. Fala um pouco desse projeto que virou minissérie, né? Virou a gente saiu de Nova York, aí em vez de direto, a gente fez ainda uma voltinha, descemos para Filadélfia, Washington, depois subimos o Ohio até Chicago e aí depois entramos na 66 até o Santa Mônica. Santa Mônica. Mas foi uma experiência assim de 30 e poucos dias filmando, né? Se fosse Era vocês dois. nós dois, mais uma equipe, Mas né? a equipe cobrindo. Uma equipe que era um carro, né? Que era uma caminhonete, assim, Sim. não era mais 5 pessoas. E foi uma viagem, assim, tipo, posso dizer hoje que conheço a cultura americana, como agora estava fazendo um trabalho com os americanos e eu começo a contar as coisas do interior dos Estados Unidos que muitos deles não conhecem, entende? Tipo, uma das coisas é que o interior dos Estados Unidos, para mim, eu tinha, talvez até pela coisa do cinema, a gente vai criando uma imagem, né? Sim. Daquele serial killer, né? Sim, No- massacre Cara, o interior dos Isso. Estados Unidos é muito mais, as pessoas são muito mais amáveis, assim, do que a gente Que imagina. aquele cidade. do redneck, né? É, uma coisa, que nem o interior da Argentina. Eu também, antes disso, a gente fez o Fim do Mundo, que a gente foi até o Ushuaia, de moto. E também, que também deu para conhecer o lado... Então aquele lado meio Galção Diniz e coisa tem um pouquinho de Paulo Nascimento ali. Tem. né? Ali a gente fez então, ali era eu, o Léo e o Voltaire, que era o nosso diretor de arte. Fizemos os três. Então, mas assim, o interior da Argentina, o interior tem uma coisa muito legal, assim, que eu imaginava aquele interior de Ohio, claro, tem umas coisas que é divertido e meio assustador. Assim, por exemplo, eu lembro do interior de Ohio chegar num bar e tinha uma plaquinha de deixe suas armas aqui. E todo mundo chegava e deixava a arma, que nem deixou o casaco. Deixou lá no 38. Eu só olhando. Né? Deixa a câmera pendurada. Deixa só essas coisas que acontecem assim. Não tinha roteiro. Foi Não. descobrindo as pessoas no caminho.
Não, já tinha umas pessoas pré-agendadas. Pré-agendadas. Já as pessoas tinham. Mas o incrível O deve resto ser ia pessoas que acontecendo. vocês foram ia conhecendo. acontecendo. O resto ia processo. acontecendo. Um cara indicar para o outro que dava Muito mais outro. material do que está sendo exibido, né? Muito. E a viagem, assim, tipo... Lá foi muito mais... A do fim do mundo deu perrengue que não foi pouco, porque aqui a gente vê o que é o clima aqui, né, cara? Aqui, a única coisa lá era... Eu tinha muito medo do Kansas, porque eu também por causa do cinema, né? Eu ficava achando que havia um furacão, e era a época, né? Era setembro. Então ficava todo tempo olhando na estrada, olhando pra... Só que eu vi um... Eu digo, vai a Dorothy daqui a Dorothy pouco. passando, Um sapatinho da Bruxa do Mar do Oeste e tal, né? Mas chegamos em lugares, assim, tipo, eu lembro de Dodge City, que é uma cidade de 12 mil habitantes, que onde a cidade chegou a ter, quando ela foi a cidade mais rica dos Estados Unidos, que era a produção de gado dos Estados Unidos, né? E aí tem um cemitério onde enterrava os bandidos, onde é que enterrava os que não eram bandidos. E a cidade até hoje é um faroeste, assim, entende? E a gente comprou, eu era responsável por assar carne, a gente chegava e saía, a primeira coisa era ir no supermercado procurar carne. A gente tinha uma churrasqueira na caminhonete. Claro, sério. Aí eu lembro que Dodge City foi o lugar que eu achei a melhor carne, obviamente, que tinha que ser. E nós fazíamos um churrasco num daqueles hotéisinhos bem de beira de estrada mesmo, assim. Não tinha ninguém no hotel, só nós, fazendo churrasco na beira da piscina, lá no coisa que tinha uns momentos assim muito legais. É impressão ou é real que muito desse caminho que tu fez, a própria Dodge City, foram abandonadas por grandes indústrias, por febre do ouro, por muita coisa, assim, muitos lugares. Total, o meio dos Estados Unidos é punk, cara. Coisa assim, eu vejo por exemplo, o salário mínimo hoje em Nova York, eu acho que está em $26, uma coisa assim, a hora. Chegar naquela região lá do Cinturão da Ferrugem, ou ali nessa região ali de Dodge City, o Kansas ali, tem $12. É a metade, né, a hora. Então, por isso que por isso que os loucos que nem o Trump conseguem se criar, entende? Porque aquele povo ali, eles acham que eles estão abandonados. E eles olham os democratas como a elite. Sim. Que só olha para as duas costas, né? E que pensa em temas comportamentais e não pensa nele. Não pensa no cinturão. É muito fácil de entender. Fazendo uma viagem dessa é muito fácil de entender o que o americano médio, o da camisa xadrez lá, do flannel, né? Porque tem que entrar no umbigo da América para descobrir. Ele diz assim, a gente é abandonado por esses caras, entendeu? Esses caras pensam eles ficam falando em meio ambiente, para eles é uma coisa que não existe. Eles querem saber é do supermercado, entendeu? É muito complicado. Encher a barriga, né? E é o cara aquele do macacão, entende? A gente chegou em cidade, a gente chegou numa cidade que a mulher atendia no posto de gasolina e no restaurante, só tinha uma mulher. Ela vinha e ela corria. Ela parou no posto de gasolina, abasteceu, ela correu no restaurante e botou um boné. Ela mudava. Bem como o Pica-Pau fazia no desenho. O gerente carrega mal. Já viu os filmes assim, né? Tem uns filmes assim que tu olha, que a pessoa não estava lá no troço. Não, uma cidade de 80 habitantes, coisa desse jeito, assim. Desse jeito. E as estradas também, tu sai das autopistas, começa a andar naquelas estradas menores, assim. Isso foi no primeiro o governo Trump ou já foi no governo Trump? Foi 2000 Foi antes, foi em 2016. Ainda era o Obama. Tava chegando o Trump. Tava chegando o Trump. Mas foi uma experiência assim, incrível, assim, de conhecer e a amabilidade daquelas pessoas. As pessoas, a gente dizia que vinha de Nova York de moto, parecia que estava vindo de Marte. Assim. Imagina eles falavam que era do Brasil. Sim, né? Que a gente era Brasil. Os caras diziam, mas vocês estão vindo de Nova York, mas que absurdo, de moto até aqui. Pô, não é o fim do mundo. Tinha viajado 3 mil quilômetros chegar ali, né? 2 mil quilômetros chegar ali. Os caras achavam assim, eles são isolados do mundo, né? Isolados do mundo. E é aquela cultura americana do cara que vive aquele mundinho. Dá pra entender muito bem por que você cria essas figuras. Assim. Mas aí, como por exemplo, a gente é cinéfilo, né? Aí não dá um meitinho, tipo assim, será que a gente vai sair dessa cidade vivo? Não, porque eu tinha essa preocupação antes, mas aí quando tu chega... Sim, as pessoas são amadas. Os caras são muito receptivos. Muito. No âmago delas, elas são boas pessoas. Né? São todo mundo assim, todo mundo é meio curioso, meio... Olha aí o nosso amigo Milico chegando com mais uma pizza. Olha só de calabresa. E essa câmera não corta nunca, né? Agora recém começou.
Mas te atraca, Não, boca tô cheia, brincando, tô meu. brincando. Vamos lá. Não. Tem tempo pra tudo. Mas voltando pra filmografia e o documentário da Boate Kiss, né? Que é o Janeiro 27. Janeiro né? 27 com o Cassol. Luiz Alberto Cassol, meu grande amigo e parceiro assisti em Gramado, foi a primeira em Gramado, né? Sim, Numa deve ter noite, sido uma coisa- após a exibição dos filmes oficiais, a gente viu esse filme. Esse é o filme, aquele filme que a gente jamais gostaria de ter feito na vida. E foi meio que um pedido no Festival de Gramado anterior. Alguns pais estavam lá e chamaram, ele conhecia o Cassol e me chamaram e pediram que a gente fizesse. Eu disse, mas eu acho que não é a hora. Tentei escapar meio pela tangente, mas eu vi que eu estava O sendo filme foi quantos anos depois? Foi pouco, Dois anos depois. Só 2 começou... Tu achou na época que era muito cedo falar sobre isso? Eu achei, como não conseguiria falar até... Um ano depois. Acho que hoje ainda é muito cedo. É muito complicado, cara, porque assim, ó, tu não sabe se tá acertando... Enfim, mas como veio deles, e o argumento deles é que se a gente ficasse quieto era muito pior, mas é que fazer foi muito doído. E também a cria de Santa Maria também, acho que Também, é mais ainda, O né? filme, ele retrata um drone subindo e mostrando a cidade e testemunhos. Sim. E um pai, que eu não sei se na época era o presidente da associação, O seu Aderbal. ele fala que a filha queria ficar em casa e ele insistiu para ela ir na festa. Cara, eu chorei muito vendo aquilo. Eu não muito conseguia triste. parar de chorar. É muito triste. Assim como agora eu me emociono de Todas lembrar as da histórias, história. Todas as histórias, que ela me chamou muita atenção, que ele disse, eu insisti muito para ela ir curtir a noite. Ali a gente acabava cada dia de filme. A gente filmou de uma forma muito amadora, assim, porque a gente não teve nem coragem de levar equipamento. Sim, fazer uma fazer coisa, uma luz, superprodução. fazer tudo. Tava muito recente, né? Não, era tipo, filmava de qualquer jeito. E não tem como tu não sair pesado de um turno de 7 disso, né? tia? Era um negócio que... Transferência total. E ao mesmo tempo também pensando, mas se eu fujo disso, eu tô sendo... Olha que eles passaram, né? E eu tô sendo covarde de não querer... Sim. Não, e qual foi a tua ligação com a cidade? Tu é Sim. Santa Mariense, Não, né? eu não só Santa Mariense, como o prédio que eu morava em Santa Maria, Era próximo? a minha janela, eu morava no 9º andar, a minha janela dava de frente para Boate Kiss, É mesmo. que era o depósito da Brahma na época. Ficava ali. Então, Era a mesma estrutura que depois fizeram a boate. sim, tá? depois virou a Boate. Uma tristeza, né? Mas tá no teu currículo, né, então, né? Tá. E ficção científica também tu fez. Ficção não, uma ficção distópica. Nem tão distópica, o Distrito 666, O né? Distrito Também. 666 é uma ficção... Nem tão distópica, assim, A né? gente estava vivendo aquela pandemia que tudo era uma ficção, tudo era permitido Sim. Ou não, inventar, né? porque a gente ninguém acreditava no que estava vivendo, Sim. né? Até hoje, né? Já não acredito que passou isso. E aí resolvemos fazer um filme, tipo, cada um na sua casa. O Falcão estava lá em Nova York, filmava as partes de lá, a gente daqui. Nós filmamos em Porto Alegre e São Paulo, nas nossas casas. Sim. E ainda em português e inglês. Fizemos o filme também em inglês. Sim. Pegamos atores que falavam os dois idiomas. Fizeram. E o filme tá na Globoplay, tá no Telecine, foi bem. né? Depois veio o Sem Fôlego também, que é a mesma uma proposta. um também. pouco mais... Também na pandemia, no forte da pandemia, mas já com um pouco mais de infra, assim, podendo filmar. Ele também foi vendido foi para Globoplay e Telecine. E quem é que veio antes? O Chama Bebel ou tu gravou antes ou ainda Somos os Mesmos? Foi primeiro, Ainda Somos os Mesmos. Mas o Chama Bebel saiu antes, no caso. Foi lançado antes, porque o Ainda Somos os Mesmos ficava esperando a data e coisa e tal. Mas o Chama Bebel teve uma boa pra promoção, assim, tal, né? Teve, não, o Chama Bebel tem, porque a Júlia Benite, ela também é a estrela assim, né? Que tipo, ela tem dupla da Turma da Mônica, né? Ela Sim, assim, virou famosa, né? E é uma grande atriz também, claro. é uma grande atriz. Ele chama Bebel. E é uma experiência muito louca trabalhar, porque só com adolescente, né? Sim. Eles são comportadíssimos no primeiro dia, no segundo dia eles já estão mais ou menos, Já começa a chutar o balde. terceiro dia é uma zona. Tem que puxar o freio da E foi gurizada. muito mais difícil fazer que o Casa Verde, no caso.
Porque agora os tempos são outros. Né? Não é tão adolescente. No Casa Verde falava uma vez com a gurizada, esse era tipo. No Casa Verde eles eram pequenos, era mais fácil dizer, cala a boca. Tu era mais adolescente, né? Também né? Tinha isso também, né? Mas e o que saiu recentemente, que ainda somos os mesmos, né? Ou ainda somos os mesmos, que é, de novo, com o Bona mais uma história do Bona, né? O Bona conseguiu participar do roteiro junto, a gente discutiu várias coisas e infelizmente a Covid veio 20 dias antes, eu acho que uma coisa assim, né, Luciano, dele fazer a vacina, pela irresponsabilidade desse governo que estava na época, aconteceu tudo isso que aconteceu. Ele podia estar aqui hoje ouvindo esse programa criticando o que eu estou falando, porque ele adorava criticar o que eu falava. Podia estar tomando. Ele dizia, Paulo, o roteiro não é assim, as coisas aconteceram, não era assim, né? é assim. O Bona era um cineasta amador, assim, né? Ele tinha, mas a gente se dava muito bem na nossa. Mas eu noto que o Ainda Somos Meus, a produção é mais requintada do que o teu nome, no caso, assim, tipo. Porque é mais a questão do prédio da embaixada ali da gente no Chile, os soldados. É que vai ali, mudando, vai mudando muita coisa, vai mudando até a tecnologia, as pessoas não se dão por fora, mas a câmera que a gente fez em teu nome e a câmera que a gente fez Ainda Somos os Mesmos e as lentes são completamente diferentes, né? Então isso também... E até falou assim, por exemplo, tu falou que o Bona te clama muito. De repente tem que, aquela coisa do cinema, tem que... algumas coisas tem que fazer uma liberdade poética, mudar alguma coisa aqui, outra ali, para poder encaixar na história. Né? Com que frequência tu usa isso? Não, mas é que com o Bona eu realmente levava pra ele tudo porque eu tava falando da vida dele, né? Sim. Tu chegar e fazer o negócio da vida do cara sem perguntar é brabo, né? E aí eu me lembro que ele ficou no Em Teu Nome, acho que eu nunca contei nem pro Luciano, ele ficou muito puto com o saco de dinheiro, que era da cena do assalto, que era os malotes, que o nosso diretor de arte, o Voltaire, na época fez um saquinho de dinheiro desse tamanho. Ele disse, Paulo, isso é ridículo. Ninguém saía com um saquinho de dinheiro daquele tamanho, né? O malote era um troço grande. Sim, né? Malote, né? E eu disse, mas e o resto? Eu falei, tá bom, mas aquele saco de dinheiro é ridículo. É verdade, né? Então a gente tinha esse tipo de, sim, claro. de papo, assim. Os caras chegavam no banco, anunciavam assalto, né? Não. Naquela época não tinha ainda as portas as portas eletrônicas. As portas não, mas eles pararam um carro, que o cara tava... o carro do pagamento da empresa. E aí o Léo e o Sirmar saem com 2 saquinhos de dinheiro. Realmente, ele tinha razão. Mas é tipo malote, né? Mas a gente achou que o malote era aquilo. Mas o malote é desse tamanho assim. Mas no Ainda Somos a gente teve muito mais cuidado. Por exemplo, as fardas vieram todas do Chile. Sim. Era de esse esmero, acho que tá um pouquinho mais... Mas aí olha o que é a tecnologia. Aquelas armas são todas originais, feitas em impressora 3D. Ou seja, é toda ela exatamente a que usava na época, e os tiros são todos colocados em pós-produção. Sim. Antes quanto tempo que ele ficou na embaixada? Quantos dias? 42 dias. 42 dias. Obrigado, Nico. Então as coisas ficavam são muito mais fáceis de fazer hoje. Por exemplo, os jipes e os caminhões, a gente tinha 2 jipes e um caminhão, e a gente duplicou. Sim, nós estamos falando de 2007, 2008? Não, 2009 e 2022. Pois é, né? Até não sei se já pegou antes, mas tá falando que tu tem um projeto secreto, assim, tipo que CIA, não deixa eu falar, NASA, né? Como é que era aquele local lá que tinha na Área 51. Área 51. Tava num projeto muito, muito secreto e tal, né? Até então, que tá rolando que o novo projeto do Paulo, né? Tá pintando alguma coisa aí, né? Os projetos estão ficando cada vez mais cheios de contrato, cada vez os contratos com mais detalhe, e não pode isso, e não pode aquilo, e pior que não pode mesmo, os caras falam tá errado. Que não, né? Mas a gente acabou 48 horas antes dessa entrevista, eu tô me recuperando ainda, porque o horário é das 6 da tarde às 6 da manhã, o horário... das gravinas. Aliás, o Paulo, ele conseguiu, quando eu o Paulo, ele falou, vai ser perfeito o dia, porque é o dia que eu tô acabando a filmagem,
E amanhã já dormi. Já dormi. E depois o Paulo já viaja para São Paulo, né? Já viajo para... De carro, né? De carro, porque... Né? E já vai gravar outro filme, porque o cara não para, né? Não. Eu acho que quinta-feira já começa outro. Quinta-feira já começa. Não, mas o pessoal que estava na nossa equipe aqui, o pessoal de fora, dia 1º de dezembro começa outro filme. Muito louco, né? Os caras são emendam, né? Mas então, fala um pouquinho. É um filme que a gente... Um filme de fora, que a gente filmou nos Estados Unidos, em Nova Jersey, e agora filmamos aqui em Porto Alegre com um elenco americano e alguns profissionais americanos e o resto todos profissionais gaúchos. Sim. Durante 3 semanas, mas é uma produção de nacionalidade americana. Seria Paulo Nascimento é só o diretor que está assinando a produção gringa. Isso, não, mas é legal porque a gente está aqui com toda a galera que faz sempre os meus filmes, estava todo mundo toda a equipe lá, todo mundo junto. Tava todo mundo meio nervoso assim para começar, né? Porque e eu inclusive, né? Porque a gente não sabia como é que ia ser essa convivência, né? E aquela pergunta, dá para fazer essa pergunta, tipo, é mais difícil gravar? Qual a diferença de gravar lá e aqui, assim? Aqui? Não, lá é mais objetivo tudo, assim. Aqui a gente tem mais clima. Burocrático lá, assim. Lá é muito burocrático. Lá tu filma, tu chega, o cara não sabe nem o nome de quem é que tá na equipe. Né? Aqui tu pode curar o pau do Romo Chagas. Tu pode curar. Aqui, só que muda um pouco o clima, né? Tipo, não tem aquele clima nosso dos filmes lá do Superfície, do Oeste, que a gente tomava uma caixa de cerveja no final da diária. Primeiro que todo mundo termina morto porque todo mundo está mais tenso, mais preocupado e coisa e tal. Sim. Mas eu acho que foi um crescimento profissional para todo mundo, assim. Foi um crescimento profissional para todo mundo. A questão, por exemplo, eu vejo, né, que nós acompanhamos o cinema, que a figura do produtor sempre ela interfere muito no trabalho do diretor, né? Sim. Como é contigo? Tu consegue se impor em cima do produtor? Até hoje, sim, mas eu não sei até quando, porque quanto mais tu vai entrando no universo... Porque até hoje não teve nenhum filme que eu fui chamado para dirigir só. Sim. Aliás, tive o primeiro, que foi com o Beto Rodrigues, mas eu tinha liberdade com o Beto muito tranquilo. Dali para frente eu sempre fui produtor junto. Sim, então, até nesse do americano eu sou roteirista, diretor e tenho possibilidade e também sou um pouco produtor. Então, tenho essa possibilidade. Mas, por exemplo, se alguém me chama nos Estados Unidos, por exemplo, para dirigir um filme só, tem que entrar na linha dele. E como é que é o Paulo diretor? Tu é um cara furioso com teus atores, tu é bronco, ou tu é bronco, ou tu é simpático, teu amigão, como é que é? Tem que perguntar pra ela. Ele é bronco? Olha a Fernanda ali, a Fernanda. Super tranquilo, viu? Então. Não, cara, eu recebi elogios. Ele é seguro e tranquilo. Eu recebi elogios da. Tá, o Pix já caiu pra ela, já pagou as Não, eu recebi umas definições muito boas da equipe e do elenco, que foi que eu pareço uma criança de 10 anos numa loja de brinquedos quando eu tô no set. Então Então os pigos do eu tô empolgado. Tu ainda continua tá no ninho virado. Tô com tá no ninho virado com as pilhas e tal, né? Esse é o Paulo Nascimento, então. E recebemos uma mensagem da figurinista americana, que foi muito legal, que ela disse que os americanos precisavam ver um set nosso para entender o que é uma produção com cordialidade, com vida, assim, sentimento. Mas é que para um americano tem umas coisas que são muito loucas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O fato de parar para jantar e o jantar ter um buffet é muito diferente para eles. Sim. Que lá não se dá valor nenhum para comida numa filmagem. Normalmente não se para quando que tem o tal de rolling lunch, que eles chamam, que é meio sem parar. E o outro, quando vem, é uma coisinha de isopor, assim, com uma massa, com um negócio. Né? Uma vianda sem graça. Assim, aí tem isso, né? Muito mais indústria. Uma máquina, então. A gente tem... É muito mais amável, assim, o set, né? Sim. Mas, por outro lado, também é assim, tipo, todos eles chegam prontos. É um negócio que vem de cima para baixo. Quando o ator chega pronto, nunca em 15 dias um ator errou uma fala
ou uma... Teve um ator canadense que... tem um canadense no filme, que tá? chegou, Não pode falar, mas... Não, que estava cansado, ele era madrugada, ele tinha chegado, que ele pediu para fazer meio que linha a linha, assim, uma coisa. Foi a única vez. Mas fora isso, tipo, nunca vi um ator ter uma coisa de marcação, de posição, de nada. Esse timing perfeito. Diz tudo. E aí isso vai criando um clima meio, todo mundo vai, tipo, se eu errar, aparece, né? Então, é isso, mas eu acho que foi uma mescla muito boa, assim, me deu muita canseira, mas muito prazer. Aprendi muito também, aprendi que os tempos são diferentes. Sim. Não dá para fazer nesse tempo que a gente está acostumado a fazer aqui no Brasil. Tem que ter mais tempo, porque a exigência é outra. Mas... Isso que tu é um cara que gosta de ver produções curtas, né? Mas eu... O Amor Chagas que diga, né? Mas preciso de um tempinho a mais. Precisamos de um tempinho a mais. E a idade vai chegando também, não dá pro cara começar a se achar que tá fazendo filme há 20 anos atrás, né? Que o cara virava à noite e era a mesma coisa, não é a mesma coisa. Você tá com 60 hoje, né? Pô, o fotógrafo, todo mundo tá com a mesma idade. Aí o Fernanda, batei os jogos ali também. É a gurizada nova ali. Fernanda, também. Hã? Tua idade? Não. Não conta história. Para. Não pergunta. 1977. Você vem mentir pra nós aqui, Cordeiro. Para, Fernanda. 1977. Paulo, cara, a gente poderia passar a noite inteira falando, assim como tu gravava das 6 da tarde às 6 da manhã. Eu tô acostumado, se quiser. Hoje eu já tô na prática. Pois é, né? Eu acho que esses velhos aqui não seguram a onda. Mas, cara... Mas só pra falar da geração dos 60, que tá engraçado, porque assim, todo mundo fez junto, né? Sim. Então o Falcão fez 60, o Falcão tá com 61, eu tô... de novo, esse celular não gostou de ti, né? Não. O Falcão, aí foi o Teddy, que cantou a música do Ainda Somos o Mesmo. E a filha dele tá na nossa equipe, agora tá entrando na segunda geração, né? Já tá pegando. Aí o Teddy chega no set, o Teddy tá com 61, fez agora. Aí tá é muito engraçado ver todos na mesma idade, né? E aí depois tem uma outra geração que tá com 52, 55, não sei o quê. Os guris. Mas já estão começando a babar na gravata, não dá mais pra ficar querendo, não, vamos fazer, virar... Com exceção da Mônica, que tem 25, o resto... O Diego e o Dani, que tem 18, né? De carreira, né? De carteira assinada, né? Mas desculpa. Né? Então, que bom que tu acrescentou isso, e é verdade, cara. Tu é um guri, o teu entusiasmo mostra que tu é um guri de 60 anos. Isso. Sabe? Que legal o quanto tu és profícuo, quanta coisa tu já fez, cara. Isso é admirável. No Brasil? Não, cara, tu é uma máquina, mas uma máquina que um sentimento. Humana. Vai ter a categoria agora de máquina no AI e o Paulo filmes AI e filmes do Paulo Nascimento. Filmes humanos. Ninguém sai daqui do cinema de peso sem ganhar uns mil. Aqui é aquela coisa meio Gugu, assim, para casa do Gugu ganha mais presentes e tal, né? Arranca a porcaria logo. Acabou de dizer isso, cara. Primeiro ganhei uma caneca, não é do Jô Soares, mas é do Cena de Peso. Né? Muito obrigado. Essa é uma caneca. Que lindo. Caneca Cena de Peso. Paulo, só vira pra cá, Paulo, com a canequinha. Vamos lá, vamos fazer o... Olha só, legal. Aí, obrigado, meus amigos. Valeu, cara. Pô, prazer é nosso. Ganhei um bottom também, que já deu a mão, ganhei um bottom aqui, já serve mais presente aqui, né? Presente não falta, né, meu? Ó, obrigado. Já obrigado. Que tu está... Daí a testemunha, Fernando, o quanto eu gosto de caneca, né? Ela sabe. Ela está pensando se o convidado usava óculos ou não, então já que ele usa óculos, já ganhou pra uma limpeza de limpeza de óculos, né? Vira pra cá, Paulinho. Muito necessário, né? Sim, porque às vezes a gente não sabe porque tá tão nublado, eu não sei se tá pra chuva, o que é. Pá, muito obrigado. Pode ser que nublou, né? Inuviou, né? Não, obrigado mesmo. Ainda mais com esses ambientes que eu ando aí, no meio de fumaça e coisa e tal. O nosso filme terminou num incêndio, né? Imagina. Então, as pistas, tem um canadense, incêndio e tal, ele tá dando as pistas, né? Olha o embarque caindo aí. Isso aqui é uma homenagem que a gente fez uma montagem dos cartazes dos teus filmes. Olha aí, cara, que legal, velho. Acho que são os teus longas, né? Ó. Isso é uma homenagem, uma montagem de cinema de peso. Vira pra cá, Paulinho. Posso aqui, por favor.
Só tá deixando eu, tá mostrando assim, mas põe muito pra cá. Sim, por cima aí. Não, o Chico tá dirigindo o Paulo agora. Tu viu só? Aqui só tem corneteiro, Paulo. Tem Mas eu sei, a minha equipe é assim o tempo inteiro. Paulo, e eu não tenho mais o disco, mas é esse disco? Olha aqui, ó. Era esse disco, né? 17 anos. Olha só o Popstar aqui, né? viu? Paulo Popstar. O cinema de peso recupera tudo. Né? Ah, não, a gente vamos buscar, né? Não, pior que vocês é uma advogada da imigração americana que foi fazer uma vez uma papelada pra mim e achou coisas que eu não sabia que eu tinha feito na vida. Que ele não tinha feito. Era uma peça que eu fiz, a trilha pro Nelson Diniz. Não, essa aí foi uma pena. Eu pensei, não, vou ter que dar essa imagem pro Paulo, né? Mas não acabou ainda, Paulo. Era uma coisa meio David Bowie ali. Isso aqui ali. Guindaste E também, mas tem um raio ali do David Bowie, um flash, não sei o que seria. Não, e olha o macacão, né? Macacão. Estilo puro, né, cara? 85, Mas, 86. Paulo, isso. pra te fazer tua caipirinha. Cachaça para o Brasil também, cara. Muito obrigado. Obrigado. Fazer tua caipirinha, vira pra cá. Isso, legal. Joia. Aí tu vai fazer caipirinha aí com... Muito obrigado. Agora eu vou fazer... Eles vão dizer que eu fico falando das coisas do Ney Mato Grosso, mas vou contar uma, né, Fê? Não, com certeza. A gente foi no Emmy, em Nova York, há uns 4 anos atrás, e eles dão um pacote de presentes para as pessoas, só que a maioria é snob e não pega. Porque os presentes são maravilhosos. Vai desde... O que é? Vem... Esse arroz, perfume. Arroz, perfume, manteiga. São todos patrocínios. E nós saímos com o meu da feira e ainda pegamos mais um ali que ninguém quis pegar e começamos com 3 sacos. Mas os caras estão someados, Brasileiro, né? A gente saiu com aquele... Foram convidados, não convidem mais. A gente só é... Super elegante, com aquela bolsa. A gente não estava concorrendo a nada, só estava de convidado lá. Vamos levar os prêmios. Pessoal, queríamos sair aqui hoje. hoje. Protocolo hoje. Todo mundo que tá aqui vem pra cá pra gente se despedir do cinema de peso. Vem cá, vamos Isso aí, todo mundo pra cá. A equipe, o Luciano. Tu também, vem, Bilico. Vem, Rafael, Jonas, vem também assistir o programa. Mais visto o seu de peso. Chama o Rafa falou sobre Matrix, é especializado em Vem, Bilico. Vem, não te faz diferença, não faz? Tá se fazendo. Fica se fazendo aí, né? Não, o Rafa reclamou agora que na época dele não tinha esses presentes. Todo mundo pra cá. Tá bom. Aperta, vai pra lá. Aperta, vai pra lá. Quer uma azeitona? Quer uma azeitona? Azeitona pode ganhar, né? Aperta que dá. Olha que legal. Aperta mais. Então foi a Santa Ceia aqui, uma Santa Ceia aqui. Pessoal, Seu de peso. por favor, se apresente. Luciano, nosso mestre cervejeiro. Rafael já participou. Meu irmão já participou falando de Matrix no programa. A Mônica. Mônica, prazer. Nossa diretora de produção. Diretor de produção. Diego de Lima, nosso produtor de elenco, que descobriu parte dos atores americanos lá. Olha só. Canadense. Tem um canadense, né? O Daniel Dani. Terra. Dani trabalha com produção também conosco. Esse é meu filho Jonas. Esse é o Milico. Esse é o cara que nos aparecendo atende. aí? Esse é essa aqui, ó. Essa é a fera. E assim, ó. Aqui é Fernando, não esqueci da Fernanda. Esse aqui é o Paulo. Escritora que está deixando hoje, está trabalhando, que ela tem um roteiro para entregar. Verdade. Tem Muito, está bem atrasada. Mas é que cinema de peso tem seu valor. Mas veio pro cinema de peso. E o Paulo Nascimento ali, ó. E aqui o Paulo Nascimento é que um dia foi assim. Um dia foi assim. Mas o Paulo Nascimento, a gente tem uma frase que é um chavão, clichê. Todo mundo fala assim, ó, tem que olhar para aquela câmera, é a única câmera que tem lá. E todos falaram e dizer hoje. assim aqui, ó. Isso é cinema de Isso é cinema de peso, no 3, tá? Vamos fazer um. Todo mundo. Não, Todo no mundo. 3, então tu conta. 3. Isso é cinema de peso!